Ó, vamos lá, que a gente não tem muito tempo ainda. Ó, então aqui eu falei que tinha bastante ATP, tem invaginações, então tem... Sem choro, sem choro. Tem reabsorção de substâncias, né, de forma ativa e algumas de forma passiva. Isso vai acontecendo ao longo do tubo todo. Aqui essa imagem está mostrando o que reabsorve em qual parte. Gente, não precisa decorar isso, tá? Eu já vi questão de prova só falando que essa parte aqui, ó, da alça néfrica, a parte posterior dela, ela não tem reabsorção de água, mas assim, foi uma questão, não cobra nesse nível, sabe? É só você saber que tem reabsorção ativa de algumas substâncias e água também vai junto. E aí, isso vai acontecendo ao longo de todo o tubo aqui, túbulo contorcido proximal, alça néfrica, né, alça de Henle e túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal ainda tem bastante reabsorção de água aqui, né? E aí a gente chega para a última parte. Deixa eu só autorizar aqui. Na última parte, a gente está dizendo que acontece a secreção tubular. Onde que acontece a secreção? Ó? Basicamente aqui no túbulo contorcido distal, tá? Algumas substâncias que não são, que você tem que excretar de qualquer forma, que às vezes não passaram aqui para dentro do tubo. Jesus Cristo, vocês duas, para. Parou. Algumas substâncias que, né, não conseguiram passar, tipo drogas, restos de drogas. Por isso que a galera faz exame antidoping, faz exame de urina, né? Pega um jogo de futebol, aí escolhe alguns jogadores, faz exame de urina para ver. Porque algumas dessas substâncias, elas vão sair diretamente, elas serão secretadas aqui, o capilar peritubular passando aqui próximo, já vai liberar diretamente para dentro do tubo. Elas não conseguem passar aqui, mas ele consegue mandar direto. Então, a gente fala que essa é a secreção tubular. Então, essas substâncias, elas passam para o interior dos túbulos por transporte ativo também, tá? Quais são essas substâncias? Amônia, hidrogênio, potássio, drogas, medicamentos no geral, além de secreção de creatinina também. Então, restos de drogas, de medicamentos, tem como você saber, a pessoa saber se você estava tomando um antibiótico, analisando a sua urina, porque vai achar o resto do antibiótico. Tem como saber se uma pessoa usou uma determinada droga fazendo teste de urina, tá? Então, a gente falou da filtração, a reabsorção e a secreção tubular. E aí, por fim, o ducto coletor, ele vai absorver muita água por conta daquele hormônio que a gente já falou, chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. Lembra que o hipotálamo produz e a neurohipófise vai estar liberando, né? Isso aí. Isso, o ADH. E aí, então, liberou o hormônio. Quando você não tem, tipo assim, muita água no corpo e você precisa reabsorver, esse hormônio é liberado, e lá no ducto coletor, muita água é reabsorvida. Mas se você tiver de boa, você não vai liberar tanto desse hormônio e você vai fazer um xixi mais transparente, né? Porque a quantidade de água que tem no seu corpo tá ok, aí você pode até colocar aquele excesso de água para fora. Então, quanto mais concentrada a sua urina, mais amarela, pior está sendo a sua hidratação. O ideal é você ter uma urina um pouquinho mais clara, né? Porque isso quer dizer que você está bem hidratado. E aí, para finalizar, falando sobre os hormônios, quais são os hormônios que estão associados aqui com os néfrons também. Quando a sua pressão sanguínea está baixa, às vezes você está com baixa concentração de sódio, por exemplo. Isso daí, o que vai acontecer? Vamos supor que o rim, você quer reter, agora você quer pegar mais sódio para aumentar a sua pressão sanguínea, né? Por que quando a gente bebe, a gente fica com o álcool, né? A urina fica mais clara? É porque você, quando bebe, o álcool inibe o ADH. E aí, se você não libera ADH, você não reabsorve água nos néfrons. E aí você vai fazendo muito xixi, porque você está botando aquela água para fora. Você não está reabsorvendo porque o ADH está inibido. Tá?
Por isso que o xixi fica praticamente transparente. E a ressaca no dia seguinte nada mais é do que desidratação, além da intoxicação, né? Causada pelo álcool, mas é muita desidratação. Eu, quando tenho ressaca assim, eu sinto uma dor de cabeça aqui no meio, sabe? Nossa Senhora, horrível. Então, vamos ver aqui desse hormônio. Ó, até porque eu acho que eu tenho que terminar uns 5 minutinhos antes, né? Vamos lá. Vamos supor que você estava lá com baixa concentração de sódio. E aí, o que vai acontecer? O fígado, ele produz o angiotensinogênio, que é como se fosse é uma substância que ainda não está ativa, tá? Ela precisa ser ativada. Os rins vão produzir renina. Renina, que é um hormônio, vai converter angiotensinogênio em angiotensina. O que essa angiotensina vai fazer? Vai nos vasos sanguíneos, vai diminuir o calibre do vaso sanguíneo, então vai fazer vasoconstrição, e isso faz com que o sangue chegue com muita maior pressão lá nos néfrons. Oi, Letícia, fala, você levantou a mão ou foi sem querer? Não, eu levantei sem querer, desculpa. Ah, tá. Então, a angiotensina vai fazer com que os vasos sejam comprimidos, então o sangue chega com maior pressão ali nos néfrons, consequentemente aumenta também a quantidade de sangue que está sendo filtrado, né? E a angiotensina é um estímulo direto para que as suprarrenais, as adrenais, produzam aquele hormônio que a gente falou na aula anterior, conhecida como aldosterona. Por quê? A aldosterona, ela vai estimular a retenção de sódio, a reabsorção de sódio lá nos néfrons, porque esse sódio voltando para o sangue, aí vai ficar muito mais concentrado, a água vai junto, né? Aumenta o volume do sangue e, consequentemente, aumenta a pressão. Então, olha tudo isso associado, né? A renina é um hormônio, como que o fígado está linkado com tudo isso para aumentar a sua pressão. Então, o fígado libera angiotensinogênio, a renina que é produzida lá nos rins, ela estimula a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 2. A angiotensina 2 faz vasoconstrição, então chega sangue com maior pressão nos néfrons, consequentemente mais sangue é filtrado. E aí a angiotensina 2 também estimula as adrenais a liberarem aldosterona, que é um hormônio que vai fazer com que você retenha sódio, não libere esse sódio. E aí você, consequentemente, aumenta a pressão sanguínea. Isso daí, poucas questões sobre isso que eu já vi, tá? Mais questão discursiva mesmo, mas bem poucas sobre isso. Aqui tem uma outra imagem explicando, olha. Fígado, angiotensinogênio, né? O rim vai produzir renina, que converte em angiotensina 1 e angiotensina 2. O que ela faz? Ela faz vasoconstrição, ela aumenta a reabsorção renal, ela estimula a liberação de aldosterona, que vai reabsorver água e sódio lá dos rins e, consequentemente, aumenta a pressão. Tá? Aí, o ADH já falamos, tá? Então, o ADH faz a reabsorção de água lá no ducto coletor. Então, se a pessoa bebe álcool, isso inibe, né? O ADH, se a pessoa está muito bem hidratada, o ADH é pouco liberado, então o xixi dela é mais transparente. Aqui tem, isso aqui a gente já falou também da diabetes insípidos na aula passada, quando a pessoa tem problema, né? Hipofunção, então não produz muito ADH. E aí, para finalizar, esse hormônio aqui que é produzido pelo coração, muito doido. O coração, o átrio, pode produzir um hormônio, que é o fator natriurético atrial. Quando o sangue está com uma alta pressão arterial, se você está com pressão alta, o sangue chega com maior volume no coração e a parede do átrio, ele dilata de uma forma que ele percebe isso. E aí isso é um estímulo direto para ele produzir esse FNA, né, o fator natriurético, que vai atuar lá nos néfrons, meio assim, pô, já sei que a minha pressão sanguínea está alta, então vamos eliminar sódio, porque se a gente eliminar o sódio, vai diminuir a pressão, né? Ele é contrário à aldosterona. Então, ele aumenta a secreção de sódio e a água vai junto, consequentemente, a pessoa faz mais xixi e, por conta disso, reduz a pressão arterial.
Então, o coração percebeu que a pressão estava alta, produziu o hormônio foi lá para o rim, mandou eliminar sódio e, por conta disso, a pressão diminuiu. Aí, isso aqui é o que eu acabei de explicar, né? O que acontece. Então, a Érica mostrando que finalizou aqui. Ô, Bianca, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. Diabetes é porque, tipo assim, semana passada a gente viu diabetes e tal. Aí eu tava pensando, tem gente que fala, tipo, se você comer muito doce, vai ter diabetes. Diabetes é uma coisa que se você comer muito doce, você tem ou você nasce com diabetes? Depende. Diabetes do tipo 1, a maioria dos casos, você nasce. A do tipo 2, você adquire ao longo da vida por conta de alimentação mesmo, mas não é de comer muito doce. É porque generalizam com doce. Mas você pode ter diabetes do tipo 2 se você ingerir muita gordura, se você for uma pessoa mais obesa ou tendência à obesidade. E aí, por quê? Porque essa gordura, às vezes, pode se acumular em alguns órgãos e aí pode atrapalhar o funcionamento também das células. Então, a obesidade está associada com problemas cardíacos também. Então, você pode conseguir a diabetes, sim, ao longo da vida. Mas não é só porque está comendo doce, não. É porque está comendo em excesso gorduras, doces no geral. E aí pode atrapalhar o funcionamento, tanto na produção de insulina, quanto na assimilação dessa insulina para dentro, para botar a glicose dentro da célula. Entendi. Então, é só do tipo 2. A do tipo 1, a pessoa já nasce. Ok? Então, galera, eu vou mandar esses slides para vocês e vou mandar uma lista de exercícios também. Eu sei que vocês devem estar, tipo, super sobrecarregados disso, de várias disciplinas e tal, mas tentem fazer pelo menos algumas questões para ver se vocês estão pegando, para ver se vocês entenderam direitinho para falar comigo, porque vocês não me mandam dúvidas e aí eu acho que vocês estão sabendo, mas na verdade eu sei que vocês têm muita coisa para fazer também, sabe? Então, força, guerreiros, vocês conseguem. E lembrando que, lembrando, hein, gente, eu não mostrei para vocês, é porque eu não tenho vocês no Instagram, né? Dia 29 vai ter o nosso Halloween aqui, tá? Eu fiz uma maquiagem semana passada. Deixa eu parar de gravar aqui. Quem tá assistindo isso no YouTube vai ficar curioso.